Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou uma fã incondicional do teu canal. Você acredita, Paulinho, que eu já ouvi todas as histórias do seu canal? Já ouvi todas. E vou dizer uma coisa, eu não sei se alguns ouvintes têm o mesmo hábito que eu. Quando eu gosto muito da história, eu ouço mais de uma vez. Tem uma história no canal que eu já ouvi umas 5 vezes. Eu não sei, é uma história muito positiva. E eu já escutei essa história 5 vezes. Sempre que eu tô mal, eu procuro ouvi-la. E realmente ela me faz muito bem. Mas hoje eu queria contar uma história que se enquadra nas histórias da meia-noite. Quando eu e o Edilson, meu marido, nós compramos aquela chácara, nós nem pensamos nisso. Na verdade, a nossa chácara fica no estado do Paraná, mas numa estrada que tem uma curva muito acentuada. E a entrada da nossa chácara é exatamente nessa curva. Eu e o Edilson compramos de uma forma inocente, embora a gente tivesse observado que havia algumas cruzes ali, assim, na parte da estrada, não dentro da chácara. No acostamento, naquela região do acostamento, naquele barranco do acostamento, cruzes. Tudo bem, eu achei que talvez foi porque fosse uma encruzilhada, alguma coisa do gênero. Eu tava empolgada com a chácara. Eu e o Edilson compramos a chácara exatamente por essa empolgação. E foi ali que nós começamos, sabe, a fazer uma horta, mais árvores frutíferas, fora as que já existiam lá. Muita mangueira, goiabeira, da goiaba branca, da goiaba vermelha, uma goiaba docinha, uma delícia de lugar. Nossos filhos, nós temos um casal de filhos, quando nós compramos a chácara, naquela idade de curtir mesmo o lugar, sabe? Não tinha piscina, não tinha piscina na chácara, mas a gente curtia até porque no fundo passava um riacho de água clarinha, uma delícia para ficar ali. Então os nossos filhos, o Guilherme, o menino, e a Samara, a menina, curtiam demais. Aí traziam os amiguinhos. É um lugar muito gostoso. Ficava exatamente naquela curva bastante acentuada. Até que meu marido e eu, nós fomos obrigados a contratar um caseiro. Porque você sabe, né? A gente quando compra não pensa nessas consequências. Depois a gente começou a observar que pessoas entravam ali, né, acabavam furtando, assim, aquele furto pequeno, mas furtava alguma coisa que a gente havia deixado por lá. Foi quando nós contratamos o seu Joaquim. Seu Joaquim, ele era um homem que vivia sozinho, assim, um ermitão mesmo, sabe? Ele não tinha a esposa, se tivesse, a gente não sabia o que teria acontecido com ela, ele morava só. E como ele tinha boas referências, nós conversamos até com pessoas para as quais ele havia trabalhado, ele tinha excelentes referências. Então eu e o Edilson, nós contratamos o seu Joaquim para que ele viesse trabalhar como caseiro na nossa chácara. Você vai vendo que se adquire um bem, né? Depois vem as consequências, os compromissos e etc. e tal. Muito bem. Só que o que acontecia ali naquela curva? Naquela estrada de pista simples? E por que havia tantas cruzes na frente da chácara? E a nossa chácara ficava bem na curva. Ali aconteciam muitos acidentes.
as pessoas vinham com automóvel, isso especialmente à noite, em alta velocidade. Não sabiam que a curva fosse tão fechada, eles não tinham essa informação. Não era possível que, se tivesse, fizessem aquela curva em tão alta velocidade. E o que acontecia? Perdiam a direção do carro. Então virava e mexia. O seu Joaquim nos telefonava, tinha telefone na chácara. O seu Joaquim nos telefonava dizendo: olha, mais um hoje. Quando ele dizia mais um hoje, nós já sabíamos. Quer dizer, era mais um acidente. E mais um hoje, normalmente era mais uma morte. Então o seu Joaquim, como a nossa chácara ficava bem perto da pista, a casa do seu Joaquim ficava mais perto ainda. A nossa ficava mais no fundo da chácara. A casa do caseiro ficava mais encostadinho na pista. Especialmente de noite, seu Joaquim escutava a frenada do carro, aquela frenagem, o carro que havia perdido a direção. E daí a pouquinho ele escutava a explosão do carro batendo no barranco. Aí ele levantava, porque ali só tinha aquela chácara, ele levantava, corria lá e ele já sabia, era mais um acidente. Algumas pessoas eram salvas, graças a Deus a maioria, mas muitos perdiam a vida ali. Então a gente não sabia que ali era chamada a curva da morte. Aquelas pessoas que morriam ali, a família mandava colocar uma cruz como homenagem e etc. O seu Joaquim vivia atendendo essas pessoas. Ele estava lá deitado, dormindo, de repente a frenada, aquele barulho do pneu contra o asfalto, depois a pancada, a explosão do carro batendo no barranco, e ele corria lá. Com certeza era mais um acidente. Só o que nós não sabíamos até aí é que o seu Joaquim, quando a pessoa falecia e não tinha mais ninguém assim no carro, o seu Joaquim acabava pegando alguma coisa. Ele via que a pessoa estava sem vida, às vezes a pessoa quebrava o pescoço naquele acidente violento. O seu Joaquim pegava alguma coisa que estava lá com a pessoa, às vezes tinha até bebida. O seu Joaquim bebia, tá? O seu Joaquim bebia bem. Então se ele achasse no carro alguma bebida, ele normalmente encontrava. Eu digo com acidentes assim fatais, ele às vezes achava metade de uma garrafa de uísque, qualquer tipo, uma caixa de cerveja, qualquer coisa que ele encontrasse. Ele só não pegava assim coisas de valor da pessoa morta. Ele entendia que esse pequeno furto realizado ali no carro não tivesse tanta importância. Até que aconteceu, mas até aí a gente não sabia de absolutamente nada. Ele só nos telefonava e falava: olha, mais um. Era impressionante o número de acidentes. E lamentavelmente, o número de pessoas que acabava falecendo ali. Eu e o Edilson, nós ficamos desgostosos. A chácara é uma delícia, a chácara não tinha nada a ver com a curva acentuada, a chácara não tinha culpa nenhuma, mas eu e o Edilson, meu marido, nós começamos a ficar desgostosos, porque era tão triste, sabe? A gente saber que havia acontecido um acidente ali tão pertinho da gente. Normalmente, quando nós estávamos na chácara, graças a Deus, não acontecia nada. Normalmente não. Assim, a gente normalmente ficava lá de sábado, de feriado, de domingo. Não acontecia. Se acontecesse alguma coisa, era alguma coisa assim, de pequena monta. Mas durante a semana, com o seu Joaquim, era impressionante o número de acidentes ali. Mas nós não sabíamos que o seu Joaquim acabava pegando alguma coisa que estava assim fácil no carro, sabe? Ele era o primeiro a chegar, era ele que normalmente avisava. Ele já era conhecido da polícia. O seu Joaquim já era conhecido da polícia, porque ele pegava o telefone da chácara e ele avisava os policiais. Aqui, curva da morte, inclusive ficou o apelido da curva. Aqui na curva da morte, mais um acidente. E se a vítima fosse fatal e tivesse sozinha no carro, o seu Joaquim aliviava alguma coisa para si. Bem, foi assim. Até quando o seu Joaquim começou a receber uma visita, segundo ele, de um homem alto, um homem com mais de 2 metros de altura, do qual ele não conseguia ver os olhos, mas ele tinha certeza absoluta que os olhos deste homem eram olhos vermelhos. Esse homem vestia uma roupa preta e ele tinha uma capa. E esse homem começou a visitar a casa do seu Joaquim enquanto este dormia. E ele chegava já batendo a porta com aquela violência.
O seu Joaquim dizia que tudo tremia na casa, tudo balançava na casa. O seu Joaquim, apavorado, nem precisava abrir a porta, porque por incrível que pareça, depois da terceira batida, o homem entrava na casa e dizia para o seu Joaquim: vim buscar o meu dominó, vim buscar o meu dominó. Era isso que o seu Joaquim ouvia daquele homem, alto, forte, trajando perto. Vim buscar o meu dominó. Apenas isso dito não dá para quem está ouvindo, como eu ouvi pela primeira vez do seu Joaquim, não dá para a gente entender a história. Só que agora, apavorado com tudo que estava acontecendo, o seu Joaquim, ele teve que abrir o jogo para mim e para o meu marido. Num dos acidentes, vinha um cidadão, carro, sozinho. E quando o cidadão entrou naquela curva, na velocidade em que estava, o carro dele perdeu a direção, ele não conseguiu fazer a curva, freou na curva, houve o barulho da frenagem, o carro capotou. Esse cidadão acabou atirado para fora do carro. Obviamente devia estar sem o cinto de segurança e ele teve fratura de pescoço. O seu Joaquim, como em todo o acidente, ele ouviu o barulho e correu lá. Quando ele chegou no cidadão, que ele viu o cidadão com o pescoço virado, ele disse que a cabeça estava para as costas da pessoa. Ele olhou assim, aquele homem levou aquele susto, a cabeça dele estava para as costas. E ele tomou a pulsação, já não havia mais pulsação. O homem estava com os olhos abertos, arregalados e sem piscar. Como o seu Joaquim levava lanterna, ele colocou assim a lanterna nos olhos do homem e ele teve a certeza de que o homem estava morto. Bem, então o que o seu Joaquim teria que fazer? Ele voltava rapidamente, porque a casa dele ficava pertinho ali da curva, onde aconteciam acidentes. Então ele teria que voltar. Ele voltava na casa dele, ligava para a polícia e avisava: olha, é a curva da morte, é o seu Joaquim. Ele já era conhecido da polícia. Mas antes de fazer isso, o seu Joaquim olhou no carro. Havia assim um monte de coisa no carro, mas obviamente que o seu Joaquim, ele não era um criminoso, muito embora aquilo fosse cometer um crime. Mas ele não tinha esse espírito assim criminoso. Ele viu e ele entendeu que não tivesse valor. Ele viu um jogo de dominó. Um jogo de dominó, e ele adorava jogar dominó. Então, antes dele avisar a polícia, antes da polícia chegar, ele resolveu pegar aquele jogo de dominó. Mas observe bem. Aquele não era um jogo de dominó qualquer. Ele tinha uma marca, e essa marca, eu tenho até medo de errar a pronúncia, mas eu estou escrevendo com detalhes para você apresentar, Paulinho. O nome do dominó estava escrito na caixa do dominó: Lieb Manufacture. Era a marca do dominó, Lieb Manufacture. Esse jogo de dominó, os números, as inscrições feitas nele eram todas feitas com filetes de ouro. As peças desse dominó eram marfim. Esse jogo de dominó, ele custava muito caro, mas muito caro. E era desse jogo de dominó que aquele homem estava falando. Seu Joaquim, apavorado com o visitante misterioso, pediu socorro para mim e para o meu marido. E aí ele teve que confessar. Quando nós olhamos a caixa com o jogo de dominó, a caixa assim bem fechada, e essa marca, sabe? Lieb Manufacture. Esse factor é com K, sabe? Lieb Manufacture. Seu Joaquim, eu falei para ele, seu Joaquim, isso aqui é uma joia, é por isso que o senhor está sendo perturbado. De posse, fomos até Curitiba, no Ourives, e o Ourives avaliou mais ou menos aquele jogo de dominó entre 40 e 50 mil reais. Eu quase caí das pernas quando eu ouvi. Eu quase caí das pernas. O meu marido, idem. O seu Joaquim começou a passar mal. Então nós precisávamos descobrir de onde vinha aquele homem. O seu Joaquim se lembrou do acidente, mais ou menos a data. Meu marido foi até o posto policial. Nós nos informamos lá, não citamos nada do jogo de dominó. Mas o meu marido acabou descobrindo o nome desse senhor. Entramos em contato, aí sim, com a família, que mora... A família é de uma cidade chamada Paranavaí,
que fica lá no estado do Paraná. Fomos a Paranavaí, na casa dessa família, e lá nós devolvemos essa joia para a mãe desse senhor. E ela estava desesperada, porque ela não sabia onde estava aquela joia. Realmente, o jogo de dominó era dos mais valiosos. Nós pedimos encarecidamente a ela desculpas. O seu Joaquim foi conosco, contamos a história. O seu Joaquim pegou aquilo achando que era uma coisa sem valor, era um jogo de dominó. Inclusive, o seu Joaquim andou jogando dominó com ele, com os amigos lá da região, e ninguém observava absolutamente que aquilo fosse tão valioso assim. Só gostava, porque as peças são lindas, mas custava entre 40 e 50 mil reais. Fizemos a devolução e, a partir daí, devido à minha fé católica, eu conversei com um padre que foi até a nossa chácara, rezamos lá, colocamos mais uma cruz em meio a tantas outras cruzes que existem na curva, em homenagem a esse senhor, com o nome dele inscrito. Fizemos as orações e dali para frente não houve mais problema. Não demorou muito tempo, colocamos a chácara à venda. Não por isso só, mas por tudo o que eu aqui contei. Agora eu pergunto, não é impressionante, Paulinho? Não é impressionante? Na verdade, o homem ia lá cobrar essa joia porque a mãe desse senhor estava precisando demais de encontrar esse jogo de dominó, que naquele dia em que ele morreu, ele estava levando para a mãe negociar para poder ajudar um irmão que estava morando fora do Brasil. Esse irmão, ele estava num dos países árabes aí, eu não me lembro exatamente qual é, mas ela precisava ajudar a família passando dificuldade fora, precisava trazer o irmão de volta para o Brasil e o dinheiro viria da venda daquele jogo dominó. Então essa senhora, ela nos agradeceu demais e obviamente ela fez o que precisava ser feito com o jogo de dominó. Mas veja, houve a cobrança por parte do espírito do homem que não encontrava paz, enquanto o jogo de dominó não fosse devolvido e encontrado. Eu considero essa história realmente merecedora de ser apresentada no seu canal. Agradeço demais a atenção, Daiane e Edilson, e nós vamos ficar aguardando os comentários aqui abaixo. O seu Joaquim, vida que segue. Continuou depois trabalhando para nós numa outra chacrinha que nós compramos, e hoje ele continua, não trabalhando conosco, mas trabalhando ainda no mesmo ramo. Mas aprendeu uma lição de maneira definitiva. Agradeço demais a atenção de vocês.